Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço de autoconhecimento e espiritualidade. E hoje o tema que a gente vai trazer é Lei da Atração. Muitas pessoas têm dúvidas: será que eu estou trabalhando com a lei da atração? Será que está funcionando para mim? O que eu preciso fazer para trabalhar com a lei da atração? Então, hoje nós viemos tirar muitas dúvidas para você. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. E claro, vamos iniciar falando sobre o que é lei da atração. Lei da atração é você estar em sintonia entre pensamento, sentimento e vibração para você atrair aquilo que você deseja. O pensamento ele é como uma onda, ele envia as informações para o universo, para Deus, para a espiritualidade, para aquilo que você acredita. Então ele envia, ele lança essas ondas vibratórias e o sentimento ele atrai para o teu campo aquilo que você está querendo, aquilo que você está desejando. Então é preciso ter uma harmonia entre pensamento e emoção. Muitas vezes o pensamento quer uma coisa, a emoção quer outra, e aí nós não ficamos equilibrados e harmonizados em relação aos nossos desejos. A gente entra em várias ramificações e a gente não consegue definir exatamente aquilo que a gente deseja. Então é preciso ter uma coerência aí, né? A gente precisa ter uma coerência energética, uma coerência vibracional para que a gente possa atrair aquilo que a gente deseja. E quando a gente fala de lei da atração, não tem como não falar de cocriação, não tem como não falar de prosperidade, porque está totalmente interligado. Cocriar é você criar junto com o universo, com Deus, aquilo que você acredita. Então é criar com em conjunto, né, com o todo. E a prosperidade é a forma como você vê a vida, porque a prosperidade pode ser diferente para cada pessoa. Eu posso me sentir próspera tendo relacionamentos saudáveis, eu posso me sentir próspera tendo saúde, eu posso me sentir próspera tendo dinheiro, e aí, para cada pessoa é muito relativa essa questão da prosperidade. Então, existem diferentes formas de se sentir próspero. Eu posso me sentir próspero quando eu tenho tempo livre para viajar, para fazer as minhas coisas pessoais, fazer a minha atividade física. Então, eu posso me sentir próspera de diferentes formas. Então, lei da atração está muito ligado com cocriação, está muito ligado com a minha visão de prosperidade. E outro ponto que pode influenciar no meu processo da lei da atração, além dessa sintonia entre pensamento e sentimento e energia, vibração energética, é a dependência emocional. Nós precisamos olhar para as nossas bases, nós precisamos olhar para as nossas raízes. Quando eu falo as nossas bases, a nossa ancestralidade, porque tem muita coisa que vem de lá, e até os 6 anos a nossa mentalidade é formada, né? Além dos traços genéticos, existe essa mentalidade que nós formamos até os 6 anos. Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu, e que pode trazer aí a questão da escassez, né, de uma visão limitada em relação à prosperidade, a dinheiro, a relacionamentos. Então, olhar para as nossas crenças é essencial para que a gente possa trabalhar com a lei da atração. Por quê? Porque as nossas crenças moldam a nossa realidade. Então, se eu acreditar que dinheiro é muito difícil, que eu preciso me sacrificar muito para ter aquilo, é essa realidade que eu vou atrair para o meu campo. Agora, se eu, por exemplo, eu vivo criticando uma pessoa que tem uma casa grande, eu fico pensando assim, meu Deus, para que uma casa desse tamanho?
como que essa pessoa vai limpar essa casa? Bom, provavelmente uma pessoa que tem uma casa grande, ela tem dinheiro para pagar uma empregada para limpar. Então, essa mentalidade precisa estar em concordância. Não adianta eu pensar que eu quero algo e, ao mesmo tempo, eu criticar aquilo que eu estou desejando. Não existe uma coerência aí, uma coerência mental, energética, emocional. Existem diferentes polos. Então, a gente precisa olhar para essa harmonia. A dependência emocional, como relações com os nossos pais, né, com os nossos irmãos, com os familiares, com os nossos antepassados, né, avós, bisavós, olhar para essa base também, porque muitas coisas vêm ali de forma inconsciente e a gente precisa observar aquilo que a gente está trazendo e mudar os padrões. Sim, porque muitos padrões são herdados e a gente só consegue mudar quando a gente olha para eles, olha com carinho, olha com uma vontade realmente de ser e fazer diferente, certo? E para isso, o autoconhecimento é essencial, não tem como fugir do autoconhecimento. A gente só tem consciência quando a gente traz lá do inconsciente e libera através do consciente. Quando a gente vê, não tem como desver. Quando a gente sabe, a gente leva para a nossa vida esse conhecimento, certo? E quando a gente fala de dependência emocional, por exemplo, às vezes eu me coloco em determinadas situações pela necessidade de lealdade, de pertencimento. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu estou indo bem na minha empresa financeiramente. E aí, de repente, a coisa desanda, né? Eu começo a me apertar, começo a cair em dívidas. E a pessoa que sempre me socorre quando isso acontece é o meu pai. Então, meu pai tá sempre ali. Eu me apertei financeiramente, eu sei que eu vou poder contar com ele. E aí, o que acontece é que eu sei que quando eu me aperto, eu ganho a atenção do meu pai, ele se aproxima de mim, ele me empresta dinheiro, a gente tem uma relação afetiva mais próxima. Então, é como se lá no meu inconsciente eu permaneça nessas situações de dívida, de problemas financeiros. Daqui a pouco eu levanto de novo, mas daqui a pouco eu caio de novo para poder pedir esse auxílio financeiro. E aí eu permaneço nessa situação de dependência emocional dessa pessoa. Então, a dependência emocional afeta muito as nossas, os nossos processos de crescimento, de evolução, processo de lei da atração. Porque a gente precisa olhar para essas bases, a gente precisa olhar para essas raízes. Quando eu caio também na posição de vítima, onde eu escolho estar ali, porque ali as pessoas me veem, as pessoas olham para mim, então eu permaneço na situação, é conveniente para mim estar ali naquela posição porque eu ganho atenção. Então são coisas que a gente precisa olhar, sentimento de medo, sentimento de culpa, uma proteção que eu crio em relação ao outro que me impede de crescer, que me impede de evoluir. E claro, ação. Não tem como falar de lei da atração e não falar da ação, porque às vezes as situações aparecem pra gente e a gente diz não, a gente recusa, a gente afasta aquilo do nosso campo, a gente não percebe que aquilo é uma oportunidade e acaba afastando um desejo, algo que a gente queria muito, né? Então, é entender que a ação, as decisões também são importantes para que a gente consiga realizar os nossos desejos. Desejar, quanto mais você tiver clareza daquilo que você quer, clareza é essencial. Por quê, Karen? Porque quando eu não sei o que eu quero, qualquer caminho serve. Então, nós precisamos ser claros naquilo que a gente quer para nossa vida. O que você usa para manifestar? Cada pessoa pode ter a sua maneira. Tem gente que gosta de escrever, especificar com detalhes ali o que deseja. E quando eu falo especificar com detalhes, não é você também se limitar ou você invadir
o livre-arbítrio de outra pessoa, porque a lei da atração não faz isso, tá? Não adianta você dizer, nossa, eu quero aquela pessoa a todo peso, tem que ser aquela, vai ser daquele jeito. Lei da atração não funciona dessa forma. Você pode detalhar o estilo de pessoa que você deseja, você pode escrever, eu quero uma pessoa carinhosa, que dê atenção para mim, eu escolho uma pessoa que me ame de verdade. Você pode colocar isso, você pode ter o seu modelo de pessoa e de relacionamento. O que não dá é você escolher uma pessoa específica e ficar ali invadindo, né, o espaço do outro, ficar invadindo algo que não compete a você. A pessoa tem o livre-arbítrio dela e você tem o seu, tá? Isso é uma questão de respeito, né, ao outro. E às vezes, quando a gente idealiza alguma coisa, isso é muito importante, a gente quer aquela pessoa total, vai se relacionar com aquela pessoa, ela não é aquilo que você esperava, tá? Aconteceu comigo, vou dar um exemplo de uma empresa em que eu queria trabalhar muito, eu olhava aquela empresa, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso, eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. E passou um tempo, eu consegui uma vaga nessa empresa, e eu fui trabalhar lá e as minhas expectativas foram frustradas, não era bem aquilo que eu esperava. Então, às vezes, o que a gente deseja também, que a gente quer que seja aquela, que seja aquilo, sabe? Às vezes não é tanto o que a gente espera, né? Não supre aí as nossas expectativas, tá? Então, precisamos ter cuidado com isso, mas idealizar realmente, eu quero uma pessoa que seja assim, assim, dessa forma. Eu escolho, né, uma pessoa que seja dessa forma e não se limitar, deixar que o universo traga Deus, o universo, aquilo que você acredita da forma dele, tá? Então, isso é extremamente importante. Karen, como que eu faço para praticar a lei da atração? E aí você tem diferentes formas, né? Como eu disse, você pode escrever, você pode criar um mapa com imagens, onde você de vez em quando pode dar ali uma olhadinha, sem ansiedade, sem pressão, sabe? Deixar com que as coisas fluam da melhor forma possível para você. Às vezes, quando a gente fica no apego, na ansiedade, naquela ânsia de que aquilo venha, nós também podemos limitar esse processo da atração, que é o efeito Zenão, né? Quando a gente cai ali na autossabotagem, fica tanto ali, tanto ali, tanto ali, vidrado, não faz mais nada, fica ali só pensando e só olhando para aquilo ali, que a gente pode acabar afastando aquilo que a gente deseja, certo? E tem gente que faz mapa mental, eu gosto de meditar, eu acho que esse processo da presença, do contato com o aqui, com o agora, com com esse momento e com o silêncio interior, para mim é um processo bem legal para trabalhar a cocriação, tá? Para trabalhar aí a lei da atração. Eu gosto muito do horário das 21 horas, porque tem um silêncio externo e me permite também entrar no meu silêncio interno. Então é um horário assim que eu gosto bastante de trabalhar essa parte da lei da atração e da cocriação, de jogar para o universo, de lançar aquilo que eu desejo manifestar na minha vida. E aí você pode achar, né, a sua forma aí de se sintonizar e de idealizar a vida que você tanto deseja. Vale dizer que existe aí um tempo para que as coisas concretizem, porque tem pessoas também que fazem agora e querem que amanhã aquilo já bata na sua porta, e não é assim. A lei da atração também precisa de um tempo, precisa de um processo. Ah, Karen, mas como que eu mantenho em pensamentos positivos, em vibração alta? Na autoobservação, não tem como fugir disso, no autoconhecimento, na autoobservação. A lei da atração, ela entende aquela vibração que é mais, aquela frequência que você mantém mais ao longo do tempo. Porque nós oscilamos, ora estamos bem, ora estamos ali em vibração mais baixa e tá tudo certo, não é isso que vai atrapalhar a sua lei da atração. O que vai atrapalhar é quando você se mantém ali muito numa frequência de desânimo, né, de mágoa, de culpa, de medo, que são frequências baixas. Então é essa constância
que acaba interferindo aí no seu processo de cocriação e lei da atração, certo? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu trouxe, porque é aquilo que as pessoas vêm mais frequentes trazendo pra gente. Então eu trouxe algumas aqui para falar para vocês. A questão de como elevar minha vibração, que muitas pessoas perguntam. Então, eu gosto muito aqui no espaço, a gente tem as técnicas holísticas, onde a gente trabalha com elas para aumentar a nossa frequência vibratória, para fazer essas autoanálises, entender onde eu estou me sabotando, quais crenças estão me limitando, olhar para as nossas bases, para as nossas raízes, o que eu estou trazendo da minha ancestralidade, que volta e meia a gente se pega ali em um padrão de repetição que vem da família, então a gente precisa olhar para isso também, tá? Mas além disso, existem outras ferramentas, a meditação é uma forma maravilhosa de elevar a vibração, de fazer esse silêncio interior, as limpezas, né, energéticas, enfim, são algumas formas, algumas ferramentas que você pode sim estar elevando a tua vibração. Contato com a natureza também é uma ferramenta aí maravilhosa para elevar essa energia e você poder trabalhar aí com as suas cocriações. Karen, e bom, a minha vibração eu tô com dificuldade, não tô conseguindo elevar, então não deixe de buscar, né, o autoconhecimento para entender o que está acontecendo ali por trás, o que você precisa olhar e liberar, porque essas liberações que a gente faz dentro do processo terapêutico, elas vão ajudar para que você consiga ali se manter em equilíbrio. E tá tudo bem as oscilações emocionais, volta e meia aparece alguma questãozinha ali que a gente precisa se trabalhar, mas é a constância em uma vibração mais elevada, certo? Como eu disse ali, as crenças limitantes, né, os traumas, eles acabam sabotando um pouco esse processo da cocriação, porque a gente precisa ter uma coerência naquilo que eu desejo, coerência naquilo que eu penso, naquilo que eu emano, porque o universo ele entende vibração, energia, e energia está em tudo. Nós precisamos entender isso, tudo é energia. Então, aquilo que eu desejo já existe, eu só preciso atrair para o meu campo. Dentro, já trabalhei com design gráfico e dentro dessa ideia do design, eu acreditava muito que todas as ideias estão aqui, disponíveis para todo mundo. Algumas pessoas captam e atraem e outras repulsam. Então, assim, eu tenho que atrair para o meu campo aquilo que eu desejo. E isso eu silencio, né? Eu me internalizo, eu entendo aquilo que eu estou trazendo para eu fazer diferente, para eu mudar o meu padrão, mudar as minhas crenças, para conquistar o que eu desejo. Lembrando que a ação é crucial, não adianta fazer processo, mentalizar, e as oportunidades aparecerem e eu recusar, e eu não enxergar ali a oportunidade para fazer diferente. As crenças, quando a gente tem conhecimento delas, elas vão vir. Você vai ser testado, a vida vai te testar para ver se diante daquelas situações você vai fazer a mesma coisa que você já vem fazendo ou você vai escolher fazer diferente. Então você vai ser testado. À medida que você muda a sua vibração, à medida que você se trabalha e reconhece as suas crenças, prepare-se, porque isso vai acontecer, tá? Nós somos testados para ver se mudamos as nossas posturas, certo? Quando a gente está alinhado, quando a gente está em sintonia com o universo, nós também percebemos sincronicidades, então situações, pessoas, circunstâncias que vão acontecendo ali ao nosso redor, sinais que a gente recebe de que a gente está no caminho, de que a gente está alinhado, de que a gente está em sintonia com aquilo que a gente deseja. Então, é importante que a gente esteja atento a esses sinais, a essas situações que acontecem ao nosso redor, porque elas nos mostram
nos revelam se realmente a gente está ali, no caminho do que é para ser. Existem chakras que estão ligados também com essa questão da criação, da lei da atração, da prosperidade, abundância, que são o chakra básico, sacro, plexo. Mas muito além do plexo, eu diria que o cardíaco, sabe por quê? Porque ele está muito ligado com a nossa essência, com o nosso propósito, com o nosso eu sou, essa potência, sabe, do sentimento. Então, eu acho esse chakra muito importante para esse processo de lei da atração e de cocriação, as nossas emoções. Além do básico e do sacro, que são chakras mais materiais, da criatividade, da criação, conexão com a nossa base, com a nossa ancestralidade, gratidão aos nossos antepassados, parte material mesmo, de concretizar, de trazer para a matéria aquilo que a gente idealiza nos nossos pensamentos. Então, esses chakras, eles são muito importantes e também precisam aí ser olhados, né, com carinho para te ajudar a trazer talvez maior força, maior energia para você poder ancorar aqui na materialidade aquilo que você deseja. Ah, mas se eu desejar ter dinheiro, eu não serei uma pessoa espiritualizada. Existe muito essa distinção entre dinheiro e espiritualidade, mas são duas coisas totalmente conectadas. O dinheiro é uma energia neutra. Aquilo que você faz com ele é que define a, o rumo aí, digamos, a trajetória dele na sua vida. Agora, o dinheiro, ele é de extrema importância, até porque se eu não estou bem financeiramente, eu vou precisar da ajuda de terceiros também para que eu possa me manter. Então, todos nós precisamos do dinheiro, ele tem a sua importância na nossa vida. E a espiritualidade, ela não exclui o dinheiro. O dinheiro é importante sim, e você não deixa de ser menos espiritualizado por precisar dele, por desejar ter ele na sua vida. Isso é sinal de abundância, e quando a gente pensa que dinheiro e espiritualidade não estão interligados, nós temos uma mentalidade de escassez, tá? Então, dinheiro sim é espiritual, dinheiro é importante na vida de todo ser humano para que ele consiga se manter, para que ele consiga conquistar coisas boas, dar uma escola boa para os seus filhos, ter saúde, né, conquistar aí as suas coisas para que ele também não seja dependente do sistema, não seja dependente de outras pessoas, do recurso, né, para que consiga se manter na sua vida da melhor forma possível, certo? Então, o dinheiro, ele é espiritual, sim, certo? Eh, Bom, tem pessoas que perguntam por que elas manifestam coisas ruins. A lei da atração, ela está trabalhando o tempo todo, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então, a gente precisa observar o que a gente está emanando. Como eu disse, olhar para as nossas bases, buscar o autoconhecimento, olhar para as nossas raízes, aquilo que a gente está trazendo, porque tem coisas que estão bem lá escondidinhas no nosso inconsciente que a gente não tem consciência, que a gente não sabe que está trazendo aquilo. Então, olhar para isso é extremamente importante. Podem ter outras bases ali, outras raízes que precisam ser harmonizadas, crenças, né? Outras lealdades familiares, a dependência emocional, as relações, tudo isso às vezes precisa ser olhado. Ah, mas eu quero trabalhar com a criação e o meu parceiro ele não quer. Como que eu posso lidar com isso? Eu forço ele para atrair ele para a lei da atração? Não. Respeite o tempo e espaço do outro. Sempre. Cada pessoa tem o seu tempo. Você teve o seu tempo. Hoje você trabalha com a lei da atração, você estuda, você busca fazer as suas criações, cocriações. Agora o outro, ele tem o tempo dele, tá tudo bem. Talvez quando ele vê a sua transformação, ele vai desejar fazer também, ele vai vir também, né? Claro, muito legal se o casal consegue fazer isso junto, e isso é o ideal, né? Os dois ali trabalharem em direção ao mesmo propósito, mas se isso não acontecer, não force o outro. Deixe ele ver o seu exemplo e no tempo dele, à medida que ele perceber as suas mudanças, ele vai querer também saber o que está acontecendo, o que você está fazendo, e aí é a sua oportunidade
de falar, de contar, de falar das suas experiências. Então, é sobre isso, respeitar o tempo e o espaço do outro. Isso também é essencial. Ah, mas tem pessoas que afetam a minha vibração, lugares que eu vou, que eu sinto que me fazem mal, que afetam a minha vibração. Tudo é permissão. Se algo te afeta, olhe por que que aquilo te afeta. A gente dá abertura para que pessoas e situações nos afetem. E se isso está chegando para você, dá uma olhadinha para isso, porque nós temos aquela questão da vitimização, de sempre terceirizar a culpa e não assumir as rédeas, a responsabilidade pela nossa vida. Outra coisa é o sacrifício. Tem pessoas que acreditam que tudo para ter, para se conquistar, precisa de muito sacrifício, tem que ser muito difícil, tem que ralar muito. Existe até aquela frase: nossa, aquela pessoa mereceu o que ela tem porque ela se sacrificou para aquilo. Sacrifício já vem com aquele peso, né? E não, a vida pode ser leve, a gente pode criar aquilo que a gente deseja de uma forma que seja confortável, que seja leve aí para você também, tá? Não precisa, é uma crença, né, de que tem que sacrificar muito para conseguir as coisas, tem que trabalhar muito, tem que ralar muito para ter dinheiro. Isso é uma outra crença que a gente precisa trabalhar. A gente tem essa visão muito religiosa de que a espiritualidade e o dinheiro não estão ligados, que o dinheiro é pecado, que rico não vai para o céu, e todas essas frases que a gente atrai, né? Que a gente pensa, que a gente vibra, ou aquela visão de que é karma, se eu não tenho dinheiro, se eu não conquisto, é karma, provavelmente estou pagando. E percebe como tudo isso vem com um peso, com uma carga grande nas nossas costas, quando é a lei da ação e reação, causa e efeito. Então, se isso está acontecendo comigo, eu preciso olhar, eu preciso entender o que está ali por trás, né? Por que essa situação está vindo para mim? E não ficar sempre na terceirizando responsabilidades. O pecado, o karma, eles vêm com um peso, com uma carga quando a gente fala sobre isso. Mas não, é ação e reação, causa e efeito. O pecado, né, é como uma forma de que você vai ser punido. Então, quer dizer, se eu ter dinheiro, eu vou ser punido por ter dinheiro, porque eu não vou para o céu, não vou me salvar. E aí vem toda essa bagagem aí também das religiões que a gente coloca dentro da gente, que a gente acolhe isso como uma verdade absoluta. E isso muitas vezes está bloqueando aí o teu processo de lei da atração, porque não há uma coerência, não há uma harmonia, um equilíbrio entre pensamentos e emoções. É importante também olhar para isso. O karma, eu vejo ele como algo muito pesado. Parece que a gente está sempre pagando, a gente está sempre devendo, 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 devendo. E olha só, devendo, devendo. Entende o termo? A gente está sempre em dívida e a gente não se permite também sair, né, desses padrões e conquistar e materializar aquilo que a gente deseja, atrair dinheiro, atrair prosperidade, atrair abundância, seja ela da forma como você vê a vida, como você acredita que isso se encaixa aí melhor para você. Então, cuidar também com as suas carências emocionais, tá? Não esqueça de olhar para isso, porque nós podemos nos manter, nos autossabotar e nos manter em determinadas situações, porque é confortável, porque ali eu ganho atenção, ali eu ganho carinho, ali eu ganho auxílio de alguém em específico. Então, olhe para isso também, olhe para suas carências emocionais. A gente tem aqui nosso espaço. Agora vai ser lançada a mesa da abundância para que você possa cocriar aquilo que você deseja, entender aquilo que está te sabotando, sabe? Entender as raízes, de onde está vindo isso? Por que que eu não estou conseguindo? O que está me bloqueando? O que está me sabotando? Então a mesa da abundância vai ancorar as energias e vai te mostrar onde falta talvez uma ação, talvez uma liberação de alguma crença, talvez ali algo nesse sentido possa vir para você. E aí você vai entender o que você precisa mudar e o que você precisa fazer para conseguir atrair o que você deseja. E temos também o oráculo dos 12 ciclos. O que que o oráculo dos 12 ciclos faz?
todo mês você vai receber como está a vibração para o seu mês. É isso mesmo. Além de uma orientação espiritual, para que você tenha uma direção, um melhor caminho para seguir. Nós sabemos que o oráculo, o tarô, ele mostra a sua vibração e para onde a sua vibração está te encaminhando. Ele não vai prever o futuro, mas mostra aonde a tua vibração vai te levar. Isso é de extrema importância, porque quando a gente entende o que está se aparecendo ali no nosso caminho, o que está se mostrando ali que a gente precisa talvez acolher, olhar, mudar, a gente consegue fazer melhores decisões e movimentações na nossa vida. E o oráculo dos 12 ciclos traz esse norte aí para você todo mês. São 12 meses que você vai receber essas orientações que serão cruciais aí para o teu mês, para que você tenha um entendimento do que talvez você possa estar atraindo através da tua vibração. Então é isso. Não deixem de seguir a nossa página, estão todas as informações aqui no canal. Curta, compartilhe, comente, traga as suas dúvidas para que a gente possa esclarecer aquilo que você está buscando através da lei da atração e de outros conhecimentos espirituais. Lembrando que nós estamos passando por uma transição planetária, estamos no ápice desses movimentos energéticos. Então, esse processo de cocriação, de lei da atração, isso está muito instantâneo. Então, tenha consciência daquilo que você deseja, daquilo que você emana, porque isso está se intensificando ainda mais. E a cocriação, a lei da atração, não precisa ser difícil, não precisa ser mais um fardo, ela pode ser leve, ela é fácil, é só a gente ter coerência naquilo que a gente deseja. Então lembre-se disso. Então atraia e vibre alto para que você possa trazer para o teu campo realizações, sonhos, projetos, conquistas e ação. E é isso. Até uma próxima.